Sejam bem-vindos à Hortoterapia. Olá, eu sou Leo e hoje eu vou falar com você sobre o cultivo de rosas do deserto para iniciantes. Se você está começando agora, está apaixonado pelo universo da rosa do deserto, ou se está pretendendo mergulhar neste universo, fique até o final desse vídeo que eu vou te dar algumas dicas que vai te ajudar a ter sucesso no cultivo. Então vamos lá para a primeira coisa que você deve fazer ao adquirir uma rosa do deserto. Vamos lá. Olha que plantas lindas. Então muitas vezes nós assistimos vídeos, vemos várias pessoas com plantas lindas e ficamos na dúvida se vamos conseguir ter sucesso, né? Já que é uma planta exótica, não é uma coisa que a gente está acostumada a cultivar na nossa residência, no dia a dia. Então, para que vocês tenham sucesso, assim que vocês adquirirem uma rosa do deserto, em um garden, em um horto, a primeira coisa, anota aí, que você deve fazer é, ao chegar em casa, não colocar a sua planta junto com outras plantas que você tenha em casa. Ou seja, a nossa queridinha RD deve ficar em quarentena. Mas por que isso? Muitas vezes você pode estar trazendo doenças para dentro do seu cultivo, né? Você pode estar adquirindo uma planta que esteja com alguma praga e que vai contaminar as suas outras plantas. E não quer dizer que seja só rosa do deserto, tá? Pode ser qualquer outra planta que você tenha, a praga pode se proliferar. Então, é necessário em que você escolha um local onde não tenha nenhuma outra planta e deixe a sua rosa do deserto por alguns dias, tá? Eu sempre falo que o ideal é que seja entre 8 a 10 dias. É o tempo que você vai cuidando dela ali, não é para botar a bichinha lá também e esquecer não, tá? Você vai lá cuidar, molhar e principalmente observar, porque muitas vezes essas pragas podem estar no verso da folha, ela pode estar com cochonilha, com pulgão, com ácaro, e quando você consegue identificar logo isso, você vai conseguir tratar de apenas uma planta. Já pensou você levar para o cultivo que você já tem e ela se espalhar para diversas plantas? Vai ser mais difícil controlar essas pragas, né? Com uma só é mais fácil, a quantidade de produto é menor, o tempo que vai levar para tratar também é menor. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, anota aí que é muito importante. Quando você compra uma rosa do deserto em um garden, em um horto, muitas vezes essas plantas elas estão em ambientes fechados, ou eles compraram dos produtores deles que viajaram durante muito tempo em um ambiente fechado, em caminhões ou estão em supermercados. Basicamente, elas estão em locais de sombra. Então, é muito importante você fazer a adaptação da sua planta ao sol aos poucos. A gente sempre escuta, e é verdade, falar que rosa do deserto é uma planta de sol. Isso é verdade. Porém, quando nós compramos nessas condições, nós devemos adaptá-las aos poucos ao sol. Pois se você levar a sua rosa do deserto imediatamente para o sol, você vai causar um estresse muito grande na planta e muitas vezes pode acontecer problemas irreversíveis. Vamos lá. Se a planta é como a nossa pele, né? As folhas e tal, uma suposição assim bem básica para a gente entender. Se a gente não está acostumado a tomar muito sol, está passando por um inverno muito rigoroso e depois vai direto para o sol, nós vamos ter queimaduras muito fortes na nossa pele. E isso vai acontecer também com a rosa do deserto. Ela é uma planta de sol, porém estava na sombra. Se você levar ela diretamente para o sol em horários mais quentes, ela vai queimar as folhas, queimar as flores e pode ter a queimadura de caudex. Essa queimadura pode ocasionar podridão e você pode vir a perder a sua planta. Já pensou? Então, você vai pegar a sua planta e vai começar a adaptar ela aos poucos. Então, comprei hoje, amanhã, no horário da manhã, logo nos primeiros horários, eu vou levar a minha planta ao sol. Deixo umas 2 horinhas ali, tiro, ponho na sombra. E vou fazendo isso gradativamente. Depois de amanhã eu já boto 3 horas e tal, até que a minha planta esteja totalmente adaptada e ela possa ficar embaixo do sol, como você escolher, tá? Pode ser no sol pleno
ou no horário mais conveniente que você escolher durante o dia. Então, essa dica 2 é muito importante, tá, pessoal? Anota e não vá colocar sua planta logo para o sol, tá? Terceiro, comprei minha planta, Leo. Já fiz essas partes que você me falou, tá lá em quarentena, tal, tudo direitinho. Só que, de repente, ela começou a amarelar todas as folhas. E caíram as folhas e ficou só o galho. Gente, isso não se desespere, porque isso é muito comum. A planta, ela está mudando de ambiente. Então, ela vai passar por um período de estresse até ela se adaptar. E nesse período de estresse, para se proteger e poupar energia, ela vai amarelar todas as folhas e vai cair. Então, naquele momento ali, ela está se conservando. Não se desespere. Depois de um tempo, ela vai se recuperar novamente. Se você achar que é necessário, você já pode aproveitar para fazer uma poda, para estimular a floração e para que a copa da sua planta também se forme de uma maneira mais bonita, tá? Então, essa é uma outra dica, é evitar o desespero, tá? Minha planta amarelou, tá caindo, eu não vou me desesperar. E assim, começou a amarelar, não vá arrancando as folhas, tá, gente? Espere ela cair por si só, porque quando ela cai, ela já cai e cicatriza. E quando a gente arranca, a gente abre uma ferida, deixando assim a porta aberta para fungos e para doenças. A quarta dica: quando você comprar a planta, já passar pelos processos que eu falei anterior, é hora de trocar o substrato da sua rosa do deserto. Por quê? Gente, quando você comprar em um local, em uma estufa, em um local como aqui no Hortoterapia, você não vai precisar trocar o substrato, porque nós já utilizamos substratos próprios para a rosa do deserto. Porém, nessas lojas Hortos e Garden, normalmente eles estão com o substrato que vieram do produtor. Normalmente, esse substrato é um substrato pobre para a rosa do deserto ou que não seja próprio para o local em que você vive. Então, o que que acontece? Veja um substrato da sua região, um substrato próprio para a rosa do deserto. Se você já tem uma rosa do deserto, outras rosas do deserto em casa, aí é que eu considero mais importante ainda mudar. Porque se você tiver rosas do deserto em substratos diferentes, eles vão secar em tempos diferentes, então as regas vão ter que ocasionar diferente. Então você precisa ter um substrato que você já esteja adaptado, que você já viu que funcionou para o seu clima e que todas as plantas você vai poder molhar no mesmo dia, porque elas vão secar no mesmo dia. Então isso é muito importante, tá? E assim, quando chegar a sua rosa do deserto, depois que você passar por aquele período que ela já desestressou e tal, você vai fazer uma observação em como está esse substrato. Eu sempre digo para vocês trocarem de vaso. Normalmente eles vêm nesse vaso compridinho, tá? A gente vai dar uma apertadinha nele aqui e vai tirar. E vamos observar o torrão dessa planta para que vocês possam ver se o sistema radicular está saudável, se tem cochonilha, se tem alguma praga aqui, né? Que aí você vai resolver logo o problema, porque naquelas outras etapas nós olhamos o que estava tudo pelas folhas, superficialmente. Agora é hora de ir mais a fundo e dar uma analisada no sistema radicular da sua planta. Se está tudo ok, você vai desmanchar esse torrão e mudar para um outro substrato. Se você achar que o substrato tá bom, que você comprou num lugar que tem uma boa procedência, você sabe que tá tudo ok, é só você pegar assim como está, colocar numa bacia, né, esses vasos assim, ó, gente, tipo cuia, que é o que é mais aconselhado para a rosa do deserto, só coloca e completa novamente com o seu substrato, tá bom? Então, essa é uma outra dica muito importante que vocês não devem esquecer. Lembre-se que o substrato é por onde a sua planta está se alimentando, né? Então, ela precisa estar com um substrato novo. Você não sabe quanto tempo tem que a sua planta está naquele substrato. Substrato tem tempo de validade, então possa ser que já esteja mais de um ano aqui. Nós sempre gostamos de trocar o substrato anualmente para que a planta tenha os nutrientes na medida certa. Então, outra dica, anota aí. Quinta dica é sobre rega. Quando
e como regar a rosa do deserto. Quando eu rego a rosa do deserto, gente, não há regras para rega, tá? O importante é você não deixar a sua rosa do deserto encharcada por dias seguidos. Ou seja, eu vou molhar a minha rosa do deserto hoje e quando que eu vou molhar de novo? Quando o substrato estiver completamente seco. Então, assim, eu tenho esta rosa do deserto. Aparentemente, o meu substrato está seco. Mas, para ter certeza disso, eu vou enfiar o dedo até o fundo do vaso. Se eu sentir ainda que tem umidade, é melhor aguardar 1 ou 2 dias para efetuar a rega. Porque normalmente a rosa do deserto, a gente vai matar ela por excesso de umidade do que por falta d'água, tá? Então, dica importante, ela gosta de água, mas precisa de um espaço para que o substrato seque para receber novamente a rega, tá? Então, como que eu molho, Leo? Apenas um pouquinho d'água, tal? Não, gente, vocês podem molhar em abundância. Aqui nós molhamos a rosa do deserto com mangueira. Você molha até escorrer água pelo fundo do vaso. Você tem certeza de que molhou por completo o substrato. E aí aguarda 3, 4 dias e vai lá verificar se o substrato está totalmente seco. Se ele estiver seco, com meu vaso é fundo, com o dedo fica difícil e tal, pega um palito de churrasco, enfia até o fundo do vaso. Se ele tiver sair limpinho, é igual a fazer bolo. Saiu limpo, você pode molhar. Se ele saiu sujo, é porque ainda tem umidade e aí você vai precisar esperar mais um tempo para regar a sua rosa do deserto. Sexta dica para fechar com chave de ouro. Depois que você já sabe de todas essas informações, que foi um pequeno manual que eu deixei aí para vocês, vocês agora precisam saber o local ideal para a sua rosa do deserto. Muitas vezes as pessoas compram rosa do deserto e falam: Leo, comprei a rosa do deserto e nunca mais na vida ela deu flor. A minha rosa do deserto tá lá murchinha e tal. Gente, a rosa do deserto, ela precisa de sol para que ela continue dando flor, para que ela continue crescendo saudável. Então não adianta você comprar uma rosa do deserto e deixar ela na mesa da sua sala, numa varanda onde não tenha sol. Então vocês precisam escolher um local. Depois daquela adaptação, não botar diretamente o sol, vocês vão escolher um local que ela receba ou sol a manhã toda ou sol a tarde toda, porque se ela não receber pelo menos 6 horas de sol por dia, ela vai até crescer, vai até dar folhas, mas possa ser que ela nunca mais dê flor novamente. Então, a escolha para a sua rosa do deserto é um local ensolarado, tá? Que vocês vão manter as suas plantas e ali vocês vão voltar a ter a viçosidade e as flores que vocês tiveram do dia em que vocês compraram. Gente, essas foram as dicas, espero ter ajudado você, iniciante, no cultivo da rosa do deserto. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Ative as notificações, né, o sininho, dê um legalzinho aí para ajudar a gente e continue acompanhando para próximos vídeos. E eu quero deixar aqui uma coisa muito para vocês hoje. O nosso site está no ar, gente. Então vão lá visitar o hortoterapia.com.br. Está no ar e hoje ele está em promoção. Então se vocês querem adquirir as rosas do deserto com a qualidade saudável da hortoterapia, corre lá no site. Quiser continuar assistindo os nossos vídeos, coloca aqui no comentário dicas de temas que vocês estão precisando saber, que a gente vai passando aí para vocês e toda semana a gente vai colocar um vídeo novo, tá certo? Bye, bye, até a próxima. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma receitinha de um adubo orgânico, uma espécie de